Girando. Olá, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Eu sou Elaine Gomes, docente aqui do Senac Aclimação. Aqui parece que eu tô lá, né? Mas é como se fosse. Estamos muito próximos, encurtando essas distâncias. Elaine Gomes, narradora de histórias, docente em diversas áreas, mas principalmente em hospitalidade, com diversos cursos. Guia de turismo, contador de história, professor que conta história, na área de lazer também dentro da hospitalidade. E a gente vai conversar bastante hoje, a gente vai falar bastante das nossas produções. Eu sou autora do livro A Arte de Narrar Histórias, pela editora Senac. Vamos falar bastante também de mediação e narração de histórias. Eu estou muito feliz, porque junto comigo, a gente praticamente aqui numa roda de conversas, estou aqui com uma pessoa incrível, que eu já acompanho o trabalho dela durante toda a minha estada no Senac. São 22 anos, já contei, hein? E é com muita alegria que a gente vai dividir essa tarde de conversas. Eu estou falando da Izete Malaquias. Olá, Izete. Olá, Elaine, que prazer, que maravilha estar aqui nessa roda de conversa. É bem isso, Elaine, né? A impressão que nós damos, nós estamos, né, dentro do Senac, realmente. Muito obrigada, sou eu que tenho o privilégio aí de estar dividindo essa sala com você aqui nessa roda de conversa hoje. E nos acompanha hoje, Elaine, a Ana Paula, né? Ana Paula, muito obrigada, Ana Paula, que vem fazer a interpretação para nós, né? E eu já aproveito, Elaine, para falar para os nossos colegas cegos que estejam participando, né, deste momento agora, para saber um pouquinho, né, da nossa característica física. Eu sou Izete, tenho a pele negra, cabelo escovado, curto, estou com uma camisa branca e uso um óculos redondo. A Ana Paula, ela é branca, tem o cabelo comprido, loiro, olhos verdes, a sobrancelha está com uma blusa preta. Muito bom, então eu vou aproveitar também. Elaine, tenho pele branca, cabelos longos, puxando para um avermelhado, bastante enrolados. Estou com uma camisa de alça preta e com um colarzinho também preto. E coloquei um batom aí para dar uma cor, né? Faz tempo que a gente não se aproxima das cores, mas hoje a gente vai se aproximar e muito dessas cores. Eu aproveito também, antes da Izete continuar falando de tantas possibilidades que a biblioteca, que os livros, né? Tudo que a gente pode se aproximar, facilitar, eu aproveito e falo da nossa unidade, né, Izete? A Senac Aclimação. Nós estamos ali muito próximos à estação metrô Vergueiro, aqui em São Paulo, também muito próximo da Paulista, e é uma unidade que oferta diversos cursos, como todas as outras, mas essa nossa unidade, ela traz cursos nas áreas de gastronomia, áreas de evento, bar, bebidas. Ela também traz a área de bem-estar, hospitalidade, que é a que eu mais atuo, que eu falei para vocês, lazer. Então, é uma unidade realmente com grandes referências. Temos a pós-graduação em diversos cursos também. Então, a gente tem várias novidades para ir contando para vocês aqui durante a nossa conversa. Vocês vão nos acompanhando. Temos também descontos, ofertas, cursos já programados remotamente. Então, a gente vai falar e vai conversar durante essa nossa live, não é, Izete? É isso aí. Elaine, como você está falando da unidade, falando dos cursos que a unidade oferece, eu vou falar do meu espaço, né? Vamos falar da biblioteca, né? A nossa biblioteca física, porque nós acreditamos na biblioteca viva, né? Então, hoje, essa biblioteca, ela está virtual por aí, hoje ela está aqui no Facebook, ela tem mais de 20 mil títulos, né, em seu acervo, tem uma parte totalmente acessível, com livros falados, livros em braille, o horário de funcionamento dela, quando a vida normal, né, o normal antigo, é das 8 da manhã às 21h30, de segunda a sexta, ao sábado, das 9 às 15 horas. Então, é uma biblioteca aberta para toda a comunidade, né? Não só a comunidade interna, ela é aberta para toda a comunidade externa. Ela tem um vínculo, uma parceria muito grande com a editora Senac São Paulo, né? Ao qual a gente traz ofertas, faz a ponte ali para que os nossos alunos, para incentivar a leitura de uma outra forma também, né, Lã?
Então, Uhum. é um espaço incrível. Somos suspeita para falar desse espaço. Pois é, não estamos aqui à toa, né, Zé? Tudo combinado, as nossas afinidades aqui. E eu aproveito, já que estamos falando dessa reunião, dessa roda de conversas, né? Uma boa prosa, não é verdade? Eu já aproveito, então, mais uma vez, para falar um oi para as pessoas que já estão chegando aqui, nos acompanhando também. Falar um oi para a Margarete Miranda, boa tarde, a Maiara, o Érico Rocco, ai, super companheiro também, Senac Santana, bibliotecário, muito bem-vindo, a Ângela Garcia, a Cleide, a Natália Gregório, eu amo essa unidade, essa biblioteca e esses professores. Natália, nossa ex-aluna, muito bem-vinda aqui também. E a ideia é, como a Isete falou, como eu estou falando também, uma roda de conversas, então vocês podem comentar, podem sugerir. O nosso tema hoje é mediação de leitura e a narração de histórias. Claro que a gente resolveu trazer os nossos saberes, as nossas experiências. Muita gente, né, Isete, confunde um pouco, acha que narração de histórias e mediação de leitura é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Então, a gente vai falar um pouco desse universo e o universo dos livros também, como que os livros aproximam, como que os livros podem nos surpreender. É isso, Elaine. É isso mesmo. Às vezes as pessoas, apesar de ser uma viagem, né? Tanto a leitura, quando você está com o livro ali, é uma viagem quando você está ouvindo a história, que você vai viajando na voz do narrador de histórias, né? Mas são coisas distintas, né? A mediação da leitura, ela parte do princípio de você olhar realmente e contaminar mesmo ali a pessoa, o indivíduo, para ter esse prazer pela leitura, a folhear um livro, a abrir hoje, né, a tecnologia, ela está de uma forma que você não precisa só ficar presa no livro físico. Hoje mesmo, quando a gente fala nesse momento remoto, a gente fala de quarentena, como é que as pessoas estão vendo os seus livros? É através dos e-books, né, da forma virtual de levar esse momento. Então, nós vamos contar um pouquinho disso hoje, como que nós estamos fazendo neste momento de pandemia, como que nós estamos fazendo neste momento que o aluno está lá. O aluno está nas suas casas, tendo as suas aulas normalmente. E como que é a biblioteca? Qual que é o papel dessas pessoas, dessa biblioteca viva neste momento? É o que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje, né, Elaine? Pois é, e essa biblioteca é tão viva, mas tão viva, tão ativa, né, Isete, que a gente tem essa parceria de tantos anos e a gente também promove dentro dessa biblioteca as narrações de história, as mediações de leituras. Então, você, como a Natália, que já sinalizou aqui, que já foi nossa aluna, que já esteve por lá, ou você que quer ser nosso aluno, né, nesse momento ainda remotamente, mas só para você saber da nossa história e da biblioteca, a gente faz com que as narrações de histórias do curso contador de história, o professor que conta história, ou, né, a gente vai espalhando essas atividades, não é, Isete, para outros cursos, quantas rodas de histórias a gente já teve dentro da biblioteca, que é incrível, essa atividade. A Isete sempre fala, né, eu quero ver as pessoas ali envoltas no livro, no meio das estantes, né, então tem um movimento muito grande dentro da biblioteca. Claro, ela sempre diz também, a gente também fala, tem aquele espaço reservado, às vezes a pessoa quer ficar um pouco mais introspectiva, né, que ficar um pouco mais com ela, um pouco mais silencioso, claro que tem. E claro também que a Isete sempre convida, quando a gente vai chegando, a Isete vai fazendo, que é também uma forma de mediação, né, a gente fala da mediação que aproxima, da mediação que facilita essa aproximação com o livro, com a história, com o narrador, com o texto, com o autor, e ela sai convidando as pessoas, olha, vamos ter uma narração de histórias, você quer participar? Olha, vamos ter uma mediação de leitura, você quer participar? Acho incrível, porque às vezes o bibliotecário parece que é aquele que fica ali, né, Zé, atrás dos livros, mas não, ela está ali no movimento. Acho maravilhoso. É bem isso, Lan. O bibliotecário, ele tem a obrigação de quebrar os paradigmas e levar para as pessoas que esse espaço não é hospital, eu não tenho ninguém doente ali. Ele não é um templo sagrado que eu tenho que entrar em silêncio, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É isso e aquilo. Não, a Biblioteca Viva, o conceito de biblioteca no Senac é essa interação, é esse movimento, é o aluno se sentindo pertencente desse espaço, ele sentir realmente que ele pode levar
a questão da leitura, de tudo que ele, da maneira que ele quiser, da maneira que ele imagine. Ele quer ouvir história, ele vai ler através de ouvir a história, ele vai viajar nessa história. Ele quer folhear o livro, ele quer ter esse movimento, essa ação com o livro, ele vai partir deste movimento. É isso que a gente tenta levar realmente para os nossos alunos, para os nossos usuários, a nossa comunidade, as pessoas que se fazem presente dentro desse espaço, porque senão você espanta a pessoa desse espaço. E esse espaço é um espaço vivo para ser aproveitado, para ser vivido nesse momento que está lá. Tá vendo quanta energia que essa mulher tem? É, minha gente. A gente tem muita história para contar hoje. E por falar em história, eu vou começar com uma história, então. Pode ser? Para a gente fazer esse movimento aí. Então, vamos lá. Olha lá, hein, minha gente. Atenção. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus criou a mulher e com ela criou também a fantasia. Foi assim, certa vez, que a verdade, você aí já encontrou com a verdade? Dizem por aí que ela anda nua e crua, sem se esconder. Foi assim que a verdade resolveu que queria porque queria conhecer o interior do palácio do mais suntuoso, maravilhoso sultão Harun al-Rashid. E como a verdade ela não se esconde, ela foi vestindo apenas um tecido muito transparente. E quando ela ia andando pela rua, não tinha homem, mulher ou criança que não achasse muito estranho. Como ousa essa mulher andar assim, sem se esconder? E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, aquele incumbido de levar as mensagens para o sultão, logo achou estranho também. Como ousa chegar aqui assim? Quem és? Qual é o seu nome? E ela, com uma voz muito firme da verdade, foi logo dizendo: diga, seu sultão, que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a verdade está aqui. Ele foi correndo lá, fez todos os cumprimentos e falou: Senhor, tem uma mulher aí fora muito estranha, usando apenas um tecido muito transparente. Ora, o que quer essa mulher? Ah, Senhor, ela disse que quer conhecer o interior do palácio, disse que se chama verdade. O quê? A verdade andando pelos nossos corredores? O que seria de nós? Nem pensar, mande-a embora. Mas Deus criou a mulher, e com ela criou também a teimosia. A verdade saiu pelo mundo, só que agora ela foi pegando aquelas coisas de dentro do boi, as vísceras, as tripas, e foi colocando no rosto. Foi ficando uma mulher horrorosa, mal cheirosa, e não tinha homem, mulher ou criança que não olhasse para ela e se afastasse. Era horrível por demais. E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, esse também, deu 2 passos para trás. Ora, quem é? Quem ousa chegar aqui assim? E ela, com uma voz arrastada, foi logo dizendo: diga, seu sultão, que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a acusação está aqui. Ele foi correndo lá, fez todos os cumprimentos e falou: Senhor, tem uma mulher aí fora, horrorosa, mal cheirosa, dizendo que quer conhecer o interior do palácio. Ora, quem ousa chegar aqui assim? Ah, Senhor, ela disse que se chama acusação. O quê? A acusação andando pelos nossos corredores? Nem pensar, mande-a embora. Mas Deus criou a mulher e com ela criou também o capricho. Agora eu quero porque eu quero. A verdade saiu pelo mundo, só que agora ela foi pegando as flores mais lindas para os seus cabelos, foi pegando tecidos raros, perfumes com aromas encantadores. Se não tinha homem, mulher ou criança que não olhasse para ela, ela parecia mais uma rainha. E quando ela chegou na porta do palácio, o mensageiro, esse não conseguia nem falar diante da beleza da mulher. O que queres? E ela, com uma voz muito doce, foi logo dizendo: diga, seu sultão, que quero conhecer o interior do palácio. Diga a ele que a fábula está aqui. A fábula, ele fala: ai, Senhor, tem uma mulher aí fora, mas tão linda, que mais parece uma rainha. Ora, quem é essa mulher? Ah, Senhor, ela disse que se chama Fábula. A fábula, mande-a entrar. Não, vamos dar uma festa para ela. E foi assim que a verdade, vestida de fábula, entrou
bebeu, comeu por dias e dias. Vestida totalmente de fábula, a verdade foi se divertindo e dançando de braços dados com o sultão. E eu, que adoro uma festa, eu dei uma passadinha por lá, não é? Fui pegando uns docinhos, uns salgadinhos, e fui pensando aqui em dividir com vocês, mas logo ali na esquininha de um site ou outro, eu levei o escorregão e caiu a conexão. Minha gente, está vendo, Sete? Como a gente adapta? E eu vou pegar, eu vou seguir a sua linha para eu contar um causo, né? De mediação de leitura, né? Muito bom! E depois a gente contextualiza tudo. O que você acha? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, dá um espaço aqui para você. Bom, então, uma vez estava eu na biblioteca, eu trabalhava na biblioteca da Francisco Matarazzo. Chegou uma usuária da biblioteca e falou que queria falar com a bibliotecária. Resolvi ir lá atender, né? Deixei os afazeres e fui administrativo e fui para atendimento. Aí cheguei lá, ela falou assim, eu gostaria de ver alguns livros da Zíbia Gasparetto, eu gosto de leitura espírita, quero ver livros da Zíbia Gasparetto. Fui para o acervo com ela e mostrei todos os livros que nós tínhamos lá. Ela escolheu uns 5, meia dúzia de livros e colocou embaixo do braço e saiu. Fizemos o empréstimo, ela foi. Uma semana depois, ela já voltou, Elaine, com aqueles livros, como já li tudo. E aí ela me chamou novamente, ela queria fazer a devolução para mim. E aí ela virou e disse assim, eu vim te agradecer, porque você, na semana passada, me receitou esses livros. Eu estava iniciando a quimioterapia e eles foram remédio para eu aguentar esse momento. Eu fico arrepiada toda vez que eu conto essa história, essa situação. Porque nunca na faculdade, ou nenhum curso das pós-graduações que eu fiz, me disseram que eu ia medicar, que eu ia receitar com um livro. A força desse objeto, a força da leitura é muito maior do que a gente imagina. Por isso, Lan, a gente não pode fazer desse espaço uma caixinha fechada ou um lugar que eu não posso respirar, eu não posso sorrir, eu não posso viver. Esse espaço é mágico, esse espaço tem que ser para ser utilizado, ele tem que ser para ser realmente consumido, para ser medicado, para ele ser vivido. Então, eu sou um bibliotecário que acredito nesse espaço vivo, nesse espaço que acontece. Incrível, hein, Zete? Muito, muito bacana esse poder que a história tem e o poder que o livro tem. E aí a gente realmente pensou nesse encontro hoje, né, Izzy? Trazendo essas possibilidades. Então, tudo está contando história, né, Izzy? O teatro conta, a música conta, o cinema conta, a novela, as séries agora que são incríveis, o gibi conta uma história. Todas essas linguagens estão contando histórias, né? Mas de maneiras diferentes, isso que é importante. Então, a nossa intenção, mesmo eu como narradora de histórias, como uma leitora assídua, escritora, enfim, pesquisadora, eu sempre defendo todas as linguagens, né? Coisa da arte por meio das palavras, né? Antigamente a gente tinha as belas letras, a literatura estava dentro das artes, né? Porque é uma obra de arte, um texto bem escrito, as metáforas, as descrições. Eu acho realmente encantador, assim, todos os textos. Mas a gente quer trazer aqui para vocês, né, e conversar um pouco, quais são essas possibilidades. Então, a gente escolheu a narração de histórias, oral, né, então o texto também narra uma história, né, a Izete agora, ela relatou um fato, também contou uma história, mas de uma maneira diferente. Então, quando eu trago a fábula sobre uma fábula, que está no livro chamado Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, recontados pela professora Regina Machado, a editora a Companhia das Letras. E o Jalber é o ilustrador. A gente vem nessa campanha também, né, Izete? Sempre com os artistas, com os narradores, escritores, de falar o nome do escritor, do autor, de falar o nome da editora, de falar o nome do ilustrador,
porque é muito importante, né? São todos profissionais que estão dentro desta obra, né? Importantíssimo. Mas a gente quer justamente possibilitar e trazer a mediação ou a mediação de leitura, ou o relato, a narrativa oral, mas que todas elas estão aproximando vocês, o nosso espectador, enfim, a gente mesmo, né, da história, do texto, do tema, né? Como a Isete disse, né? Quantas histórias elas nos curam, né? Quantas histórias chegam até as pessoas e as pessoas falam, nossa, eu vou fazer igual essa personagem aí, eu vou mudar a minha vida. Isso acontece muito. E eu escolhi abrir aqui com vocês com a fábula, sobre uma fábula, e aí foi de encontro com a Isete disse, né? Relatou aqui pra gente, que são as verdades que estão no meio das histórias. Ali nas entrelinhas, como diria o saudoso Rubem Alves, nas entrelinhas de cada palavra, de cada texto, nos vãos de cada palavra, melhor dizendo, tem muita verdade, né, Isete? Muitas, muitas, viu, Elaine? E aí, assim, para a gente fazer essa diferenciação, o autor, Elaine escreveu a arte de narrar a história. O autor é solitário, né? É ele o papel ali escrevendo. O que nós fizemos? Apesar que a arte de narrar a história, a gente acompanhou passo a passo ele saindo do forno da editora, para que a gente pudesse aproximar o autor do leitor. E esse está no escopo de trabalho do profissional bibliotecário, porque senão esse autor ele fica solitário ali. Eu preciso trazer o leitor, esse autor, e fazer essa aproximação, para que eu possa iniciar um contato, iniciar realmente uma viagem dentro deste livro. E hoje, no momento que nós vivemos, essa viagem não dá para ser no livro físico ali, mas a gente viaja pelos cliques, né, do mouse, os cliques do mouse dentro da internet, acessando os nossos e-books, acessando os nossos materiais virtuais, os nossos textos científicos. A gente tem muita coisa, né, que hoje a nossa biblioteca vem entrando em sala de aula juntamente com o professor para levar esse material para o aluno. O aluno precisa desta mediação em sala de aula. Ontem nós estivemos, Elaine, na sala de aula do técnico de nutrição. E aí, lá para levar para o curso técnico, é diferente de quando eu entro na pós-graduação, que o pessoal está preparado para construir um TCC, para fazer um trabalho acadêmico. A pessoa que vem para fazer um curso técnico, ele precisa ainda mais dessa mediação da leitura. Ele precisa que a gente consiga aproximá-lo. Se já é difícil, Lan, aproximar a pessoa do livro físico, imagina do virtual. Imagina do e-book, ele tem que ter um calor aí, o calor humano, tem que ter vida para que ele possa fazer esse acesso. E as editoras aí nos possibilitando isso, né? A editora Senac, e o Senac assina várias bases de dados ao qual a gente consegue manter a vida acadêmica do nosso aluno alimentada. E hoje a gente tem muitos livros falados, né? Nós temos lá na nossa biblioteca os livros falados físicos, nós temos os livros lá, mas hoje a gente encontra em sites, e alguns, tem um site de uma editora que hoje nós trabalhamos, que ela já tem o livro falado também, né? Você já consegue a acessibilidade e atingir esse material. Então, é um universo, assim, que você vai, é uma costura, como diz a Elaine, né? A gente vai sempre costurando. Então, o autor, o leitor, a obra e o caminhar ali, o viajar dentro da leitura. E por falar em costuras e esses fios que vão fazendo essa trama, né, Isete? Eu vou aproveitar aqui, olha, estamos com o Lucivaldo Macedo, ele é bibliotecário, está dizendo boa tarde aqui, que legal, Lucivaldo, muito bem-vindo. A Rosana, mandando corações. Eu tenho um agradecimento ao Lucivaldo. Eu tenho um agradecimento para eu estar nessa live hoje. Ele possibilitou isso ontem à noite, né? Possibilitando, emprestando o note dele para que eu pudesse estar aqui de uma forma completa, né? Não com equipamento não tão bom, o meu não estava tão bom para eu estar na live hoje. Então, meus agradecimentos ao Lucivaldo aí. São as costuras, né, Isete? São os fios. A Rosana mandando corações para mim e para você. A Cleide está dizendo, esse assunto muito me interessa. Pode mandar perguntas aí, viu, Cleide? A ideia é essa mesmo. Vamos lá, Margarete mandando flores aqui, Margarete Miranda, Adriana Paiva, boa tarde, pessoal. A Beatriz, Marçal, a Joyce, a Zilda.
A Adriana complementa aqui, dupla maravilhosa, Elaine e Izete, pois é, estamos aqui matando saudade. Beatriz Marçal, tô arrepiada, Eu opa! também. Vocês são bons. Natália Uau, a Cristiane Camisão, puxa, um grande Puxa, que grande abraço. Muito. as parcerias. A Cleide disse que linda história. Pois é, Cleide, vamos lá, vamos conversando. A Natália disse, Zete fez a diferença na vida dela, do relato, e ela fez a diferença em sua vida. Pois é, concordo plenamente com a Natália, porque a gente acha, né, Zete, que está ali, estamos fazendo uma boa ação, claro, mas a gente recebe tanto de volta. Muito mais, muito mais. E aí, Elaine, aproveitando, Cristiane Camisão, nossa coordenação das bibliotecas do Senac São Paulo, gratidão, né, por estar aí conosco, e vários bibliotecários aí presentes, gratidão. Muito legal, viu? A Cleide complementa, não existe o acaso, os livros foram remédio para ela, e para quantas outras tantas pessoas, né, Cleide? Puxa vida. E ela complementa uma coisa muito legal, que ela diz, o livro é vivo. É. Muito. A gente acredita nisso. Pois é. Quando a gente fala da biblioteca viva, que nós não acreditamos na biblioteca construída, aquele concreto. A gente acredita no fator humano que está ali dentro e nós damos vida a esses livros. Então, o livro é vida. Concordo plenamente. Bacana. E olha só, eu vou aproveitar aqui para você que gostou da história, que você que quer narrar histórias, né, dessa maneira que eu comecei aqui a mostrar para vocês, que é o que a gente chama da narração de histórias, narrativas orais. Eu gosto muito da narrativa dos textos de tradição oral, que não entregam a história, mas faz com que a gente fique ali, né, pensando, será que é, será que não? Machado de Assis ia gostar dessa possibilidade, né? O que será que aconteceu? Ficaria ali naquela dúvida. Então, a gente vai usando alguns recursos visuais, né? Aqui eu usei os tecidos, claro, para que eles sugiram, né? Possam aí provocar a imaginação de vocês, mas não do público em geral, enfim, mas não descrever, não determinar, não entregar a imagem pronta. Como eu falei antes, é uma maneira, né, de provocar. Mais para frente eu vou contar, vou fazer essa mediação com o livro, para vocês irem percebendo também, que é uma outra possibilidade. E se você gostou dessa maneira, está precisando nesse momento, eu sei que tem muita gente aí precisando contar histórias, muitos professores, né, que de repente tiveram, como a gente falou, que mudar esse ambiente da sala de aula e precisou ali contar, narrar histórias. A gente aqui já faz esse convite, já faz a divulgação. Temos aí o curso Professor que Conta Histórias, tem uma turma iniciando dia 21, ou seja, logo mais aí, 21 de setembro, de forma remota. Então, vamos falar o que é forma remota, que as pessoas confundem um pouco com educação à distância, são formas diferentes. O remoto é como aqui, neste momento, estamos ao vivo, em cores, aí falando com vocês, então, no horário da aula, exatamente como seria, a gente propõe forma assíncrona e síncrona. Então, síncrona, a gente pode trabalhar ali umas 2 horas, o curso teria 4 horas num dia, então 2 horas a gente trabalha sincronamente, então estamos aqui, como agora. E assíncrona quando o aluno vai, ele, né, individualmente ou em grupo, enfim, aí pode trocar telefones, fazer grupos em redes e tudo mais, em aplicativos, e aí você vai trabalhando individualmente, o que a gente já faz, né, Izete, nesses cursos, porque sempre o aluno prepara uma narração para a próxima aula, então ele já acontece também naturalmente nos cursos do Professor que Conta História, que tem 30 horas, e ele é dedicado aos professores ou pessoas que têm um grupo. A gente tem muito guia de turismo fazendo esse curso, arte educador, pessoas que trabalham com animadores culturais, recreação, enfim. Então, a gente tem bastante procura por pessoas que trabalham com grupos, né? E a gente tem o contador de histórias. Esse tem 16 horas, e acontece para todo mundo que tem vontade, então, de contar histórias, mínimo de idade 16 anos, e este acontece dia 3/10, 3 de outubro, a gente já tem aí as inscrições também de forma remota, por enquanto, seguindo aí, né, a gente
vem seguindo uma linha, a Izete vai falar também desses protocolos, estamos já praticamente, né, ali, né, a rigor, né, Izete, com tudo preparado, mas até o momento, aguardando, mas remotamente os cursos já estão acontecendo. Então, marquem aí a data, 3 de outubro, contador de histórias, e dia 21 tem o professor que conta histórias, e está tudo lá no site. Esse site, Zete, não me deixe esquecer, esse site está incrível, teve uma reformulação, ele está muito mais vivo, foi pensando realmente em trazer este movimento, então acompanhando toda a acessibilidade, acompanhando todos os acessos necessários, né, que as pessoas começaram a utilizar cada vez mais, o Senac também foi trazendo essas possibilidades por meio dessa novidade no site. Então, você acessa lá www.sp.senac.br/aclimacal. Confere lá, vou repetir, www.sp.senac.br/aclimacal. E outra coisa muito legal, Izete, que eu preciso falar aqui, e você também já sabe, é que os cursos estão com 30% de desconto, e você pode parcelar em 12 vezes. Inclusive, esse que eu falei para vocês, o contador de histórias. Então, acessem lá e aproveitem essa oportunidade de estar com a gente, de trabalhar essas possíveis narrativas, né? Se você está aí envolvido com o texto, gostou dessa forma oral de contar histórias. Legal, é isso mesmo, Lan. E aí eu vou pegar aí a deixa que você deu, né? Quando você entrou no site, tem lá um link biblioteca. Clicou ali no link biblioteca, você já tem a biblioteca virtual e já tem acesso a esse universo incrível. Você tem acesso à biblioteca física e tem acesso à biblioteca virtual. Hoje nós estamos preparando tudo fisicamente. Se hoje nós formos lá na unidade, o balcão, a recepção, eu não acredito em balcão em biblioteca, eu acredito em recepção, onde eu preciso acolher e receber a pessoa que chega. Então, a recepção da biblioteca está colocado o acrílico para nossa proteção e para a proteção de quem for visitar. O piso já está todo sinalizado, nós já temos uma sala para a quarentena dos livros que forem voltar, mas isso tudo vai esperar um pouquinho, porque para nós, primeiramente, o Senac está preocupado com a vida das pessoas. Então, se estou preocupado com a vida das pessoas, eu vou usar essa minha biblioteca lá, vou para a biblioteca virtual, vou trabalhando dessa forma que a biblioteca não volta ainda nesse início, Lan. Ela ainda vai esperar um pouquinho mais para que a gente possa voltar com mais segurança. Mas está tudo sendo pensado e tudo preparado para quando esse momento chegar, né, a gente entrar e receber, fazer os empréstimos, as acolhidas todas com a maior segurança. Certo, Lan? Perfeito, exatamente o que a gente sempre faz e continua fazendo, né? Sempre pensando na segurança de todas as pessoas que estão, né? É importantíssimo, todos, funcionários, os alunos, todos nós, né? A humanidade, claro. É uma coisa muito importante aqui também, que as pessoas, só para resgatar, né? A Adriana trouxe, trabalhar com amor torna a nossa vida e das pessoas que faz parte mais leve. É verdade, quando a gente tem esse envolvimento, a gente tem esse pertencimento, tudo fica mais leve. A Isonilde está dizendo, neste momento de pandemia, o livro tem sido um importante instrumento para garantir nossa existência e resistência. Acho muito bom o resistir, né? Muito incrível. Forte, muito bom. O Ivan Sampaio está aqui também com a gente. E a Zilda Lima, lá, lembra, a TV Cultura, o programa Quintal da Cultura, tem esses momentos, contando histórias. Eu assisto junto com os meus netos. É verdade, Zil, mas já fui lá. É muito bacana, eles abrem esse espaço, sim. Muito e a bom. Adriana, é muito fácil o acesso à biblioteca virtual do Senac. Vale a pena experimentar, né, Izete? Vamos lá, tem a biblioteca virtual e a biblioteca digital, não é? Exatamente, vale a pena. Quando você acessa o site, é tudo muito didático ali para que você caminhe. E outra, se eu tiver qualquer dificuldade que você tenha na hora que você começou a acessar, entre em contato, passe e-mail, chama o pessoal da biblioteca, que a biblioteca está ali viva. Mas é fácil, você entrou lá, clicou em biblioteca virtual, ela já vai abrir, né, todas as telas, todas as possibilidades. A primeira que vem é a biblioteca do Senac, os e-books do Senac, ali você já começa a viajar. Nós temos a biblioteca da Pearson, que hoje nós fizemos uma navegação nela, nós percebemos que ela está trazendo vários livros de literatura,
Então, a Pearson deixa, sabe, de olhar para a Pearson como aquela biblioteca técnica, né, só tem material técnico ali, não. Ela está preocupada também com incentivo à leitura, ela está preocupada com as pessoas nesse momento de estar fazendo leitura. Então, ela já traz muita coisa de literatura para acolher a todos os públicos ali. E o caminho é super simples para que você faça esse acesso. Muito legal, muito bom. Tem sempre uma dúvida mesmo, a Margarete está trazendo aqui uma dúvida que ela está dizendo assim, não podemos contar histórias mostrando o livro e postar em rede social, mas quando eu conto uma história, eu devo falar o nome do livro, autor, ilustrador, e posso mostrar a capa do livro. Pois é, a gente fica esperando ainda, né, assim como a gente tem no teatro, o SBA, que você paga uma taxa para fazer uma adaptação, o ECAD, na música, né, a gente ainda, como contador de história, mediador de leitura, a gente ainda fica esperando também algo parecido, né? Também é justo Sim. que o autor tenha, né? Eu também, como autora, como narradora, também penso dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vem fazendo, né, Margarete Zete? Enfim, a gente vem trazendo o livro, vai trazendo, né, essa entonação, modulação, que também ajuda na aproximação, na mediação de leitura, e, claro, sempre trazendo toda a ficha técnica, como eu falei, trazendo o nome do autor, claro, o nome do ilustrador, o nome da editora, né, fazendo toda essa divulgação, inclusive, porque muitas vezes já aconteceu várias, assim, você leva um livro e a pessoa fala, nossa, eu quero esse livro para mim. Eu gostei porque você deu um tom diferente, eu não tinha pensado nessa maneira, eu vou ler dessa maneira para o meu sobrinho, para o meu neto, enfim, para o meu filho, para o meu aluno. Então, muitas vezes, mesmo quando eu narro uma história, a pessoa quer o livro que tem a história que eu narrei, né? Mas você que escreveu, que história é essa? É uma história de boca que a gente chama, alguém que contou, que recontou, que aí foi um falando para o outro, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas é importante mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue ter aí esses valores, né, organizados, mas o que a gente sempre indica dê todos os créditos, façam isso. Não deixe de dar os créditos, e eu sempre indico nos cursos, né, que você dê esse crédito, você mostre o livro, você fale o nome da história, sempre no final, justamente para criar mais expectativa, né, porque se você fala logo no começo, às vezes a pessoa acha, essa história eu já conheço, e, né, gente, como todo mundo, quem nunca? Você lê um livro e foi assistir o filme daquele livro. O que a gente acha? Que o diretor estava na nossa cabeça, né? Que ele vai colocar exatamente como eu imaginei a personagem, as paisagens. E quando você chega lá, você fica até bravo, né? Você fala, não era isso que eu tinha imaginado. Não era dessa maneira, né? Então, a gente também, né? Às vezes você fala assim, puxa, contou de um jeito, eu conheço essa história, ela vai contar exatamente como eu imaginei. E muitas vezes não. Eu sempre dou esse exemplo, Isete, porque eu já fui numa apresentação que a moça falou, era uma história super conhecida. Ela falou assim, vou contar a história de João e Maria. A menina, ela achou que a moça ia contar do jeito que ela tinha ouvido, né? E aí, quando a narradora começou a contar, a menina falou assim, não é assim. Não é nessa parte. E como que você insere, né, essa criança, essa pessoa dentro da história? Então, muitas vezes, se você não tem essa facilidade de lidar com o improviso, se não tem um repertório ali que te faça lidar com o improviso, pode até te desconcertar. Então, para quem está começando a narrar histórias, eu sempre indico, não fale o nome, se é uma história muito conhecida. Porque mesmo que a pessoa vá se identificando, será que é? Será que não? Demora um pouco, você já ganha um pouco de confiança, né? E aí você já está mais ambientado ali, caso tenha algum improviso como esse, né? Mas é essa ideia mesmo, né? De como que a gente contando com o livro, narrando oralmente, mas da mesma maneira chegando até a pessoa. E mesmo oralmente, Margarete, ou com o livro, sempre trazer, né, todos os créditos é muito importante, muito importante. É isso, Lan. Eu fiz Quando nós começamos agora em março, quando nós paramos, a gente fez uma acolhida para alguns professores, e aí eu estava ainda me adaptando a esse novo ritmo de trabalho. E aí eu falei, como que eu vou abrir essa conversa? Como que eu vou quebrar gelo para que a gente inicie essa conversa? Eu peguei um livro infantil
né, que ele tem virtual, e aí eu comecei contando um trecho, lendo, né, não é contando, é lendo um trecho da história para aqueles professores. E ali eu consegui quebrar o gelo e a coisa aconteceu. E aí, quando eu terminei de fazer a leitura, eu mostrei a capa do livro, né, com todos, né, os créditos ali, até porque eles poderiam querer terminar de ver essa história, ou ler esse livro na íntegra, e assim eu possibilitei para eles. Então, neste momento de reinvenção, que a gente tem que se reinventar, porque, assim, no Brasil, já não se acredita em biblioteca no antigo normal. Imagina acreditar em biblioteca remotamente e acreditar em biblioteca no novo normal que vai vir aí. Então, é um exercício diário para que a gente mostre, leve essa biblioteca viva, leve esse espaço contagiante, que biblioteca, esses livros, eu fico, às vezes, eu paro, eu viajo muito na maionese, gente, com 55 anos, às vezes parece que eu tenho só 5, né, porque eu fico imaginando os livros conversando entre si, lá nas prateleiras, né, no final do dia, né, eles trocando ali, quem saiu mais, quem foi mais emprestado, quem está mais surrado ali. Eu não gosto muito de encadernar livro. Eu gosto que o livro, ele siga seu ciclo de vida ali, porque chega uma hora que você olha para o livro, ele está todo machucado, mas é de manuseio, é de usar muito. É muito gostoso, é muito satisfatório você olhar para a obra desse jeito. Então, é importante. Os créditos, a Margarete tem toda a razão, precisa se dizer de onde veio, qual é o autor, qual é a editora, o ilustrador, porque se eu estiver trabalhando com uma obra que ela traz muito mais ilustração, nós lá na biblioteca nós trabalhamos muito com livros de gastronomia. Os livros de gastronomia, eles trazem aquelas fotografias maravilhosas. Você tem que dar o crédito para o fotógrafo ali. Ele tem que ter os seus créditos, né, respeitados naquele momento. É um universo que você aprende cada vez mais quando você deixa as coisas mais claras. Às vezes a gente tem aquela insegurança, contação de história, né? Ao invés de vai querer amarrar ali, trazer o tema logo no início e vai se perder, porque não tem aquela experiência. A mesma coisa a leitura do livro. Eu tenho que pegar esse livro, ter propriedade, né, naquilo que não adianta eu pegar um livro de filosofia se eu não estou conseguindo ler nenhum gibi. Eu tenho que começar ali, né, de acordo e desenvolvendo aquele apetite para a leitura. E deixar o gosto do quero mais, né? Que é bem importante. A gente estava falando aqui de costuras, de linhas que nos unem, essa trama, né? E olha que bacana aqui, Zete, até me emocionei agora. Carbi Cordeiro. Olá, meninas. Elaine, você esteve na primeira Semana Cultural que organizei no meu trabalho na Porto Seguro, foi em 2009. A Zete é uma querida, trabalhei no Senac Antigo Moda. Eu lembro perfeitamente quando você me deu o contato dela, ainda na Francisco Matarazzo. E aí eu falei, será? E a Izete, não, você vai ver, vai lá falar com ela. E olha ela aqui, 2009, Izete. É doido. Carly é uma querida, uma queridona mesmo. Obrigada por estar aí. Carly foi nossa presidente do nosso conselho do CRB, né, na gestão anterior. Então, assim, um respeito grande por essa profissional. Ela tem essa biblioteca viva dentro dela também. Um respeito muito grande. Gratidão por estar aqui, Carly. Muito legal, Carly. E a Adriana Paiva, ela traz uma coisa muito importante, uma coisa muito grande e muito importante, que é a interpretação em Libras, né? Que a Ana está fazendo tão lindamente aqui, que é também ela pensar, posso falar um pouco, porque a Zete sabe, né? Trabalhei com alunos surdos há muito tempo, então, realmente você interpretar, porque ela precisa ouvir a história, o que essa história representa naquele momento, e aí, contextualizar, trazer talvez um sinal que seja sinônimo. Por exemplo, quando eu falo ali a fábula, como que ela vai? Tem um sinal, fábula? Porque ela meio que conta uma outra história a partir da história, né, que eu estou narrando. Então, é um trabalho incrível a interpretação em língua de sinais. E com certeza, Adriana, muitíssimo valorizado, e que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de acessar cada vez mais as pessoas. A Shirley está dizendo aqui, mulheres maravilhosas, muito obrigada.
Derileuza, acabamos de citar, né, as editoras, as referências gastronômicas. A Derileuza é a nossa cozinheira, chefe de cozinha incrível também, de décadas já. Rita de Cássia, oi, olá, Mari Santos. Rita está dizendo, Helene Gomes, maravilhosa, foi minha professora no curso Cuidadora de Idosos, no Senac, aulas deliciosas. A gente também fez narração de histórias no Cuidador de Idoso, no Cuidador Infantil, nos cursos de aprendizagem, né, Isete? Quantas rodas de história a gente vai... não fica só nos cursos específicos, o contador de história, o professor que conta histórias, mas a gente faz essas rodas também e vai premiando por outros cursos dentro dessa biblioteca que é muito viva, né? Muito, Lan. Você fez contação de história, mediação de história, dentro do curso técnico de gastronomia, lá, que é um universo que é prática. Pensa-se que esse curso, o pessoal só vai pensar em comida, não, eles também se alimentaram de história e do universo dos livros, que isso tudo aconteceu dentro da biblioteca. E aproveitando, né, Isete, para a gente lembrar do nosso público. Muitas vezes as pessoas, elas acham, até chegam nos cursos, achando que narração de história é para criança. Ainda tem gente que pensa assim. É também, obviamente, para criança, claro. Mas a gente atende desde os bebês até maiores de 80. Então, a nossa unidade, o Senac, agora também atende todos esses públicos, né? De ensino técnico, ensino profissional, e agora a gente tem essa modalidade, que é o ensino médio, que é a nova modalidade do Senac, não é, Isete? Que é muito legal, porque é um outro público chegando também, né? E que nos demanda. Até então, nós tínhamos lá da juventude, nós estávamos com os aprendizes, né? Com o jovem aprendiz. E aí vem o ensino médio. Vem o ensino médio para nos sacudir e nos tirar da zona de conforto e fazer nós repensarmos aquele espaço. Né? Hoje nós temos livro didático dentro de uma biblioteca especializada. Né? Então, tem que mudar esse olhar para que a gente receba esse menino dentro desse espaço da biblioteca. Então, e o ensino médio está com inscrições abertas, né, Luan? Esse ano a gente tem o desafio, né, de trazer ainda o técnico em ADM, administração, além do técnico de tecnologia que a gente já oferta e vai ofertar no ano que vem. Então, é um público que vem para dentro dos nossos espaços da biblioteca. Este ano nós não conseguimos trabalhar muito essa costura da história e dos livros com esse público, porque a pandemia não nos permitiu, mas a gente sabe que vai ter muito que trabalhar e levar para esse jovem, né, que está chegando aí, que é um diferencial para nós também. E reforçando, então, as inscrições estão abertas. Você acessa lá o novo site www.sp.senac.br/aclimacal. Lá você tem todas as informações, então não perca tempo, aproveite, acesse, já saiba lá todas as informações. Muito bacana, Isete, eu vou trazer aqui uma mediação, um exemplo, talvez, vamos compartilhar aqui possibilidades. Eu sei também que você separou alguns livros aí, e a gente vai continuando com essa conversa. Vou abrir aqui a minha imagem. Então, vamos lá, um exemplo. Este aqui eu quero colo. Qual é a diferença, né? Na narração de história oral, eu falei para vocês que eu já não falo o título, que eu já vou logo contando a história e no final que eu faço a contextualização. Na mediação de leitura, né, trazendo o livro, é claro que a capa, né, ele já vai dizer, não é verdade? Olha, essa aqui ainda, eu até escolhi essa parede branca aqui, não foi por acaso, justamente porque eu iria trazer recursos visuais coloridos, né, como eu trouxe da fábula sobre a fábula, então os lenços muito coloridos, então uma maneira também que eu trabalho com a narração de história e com a mediação de leitura, que é um fundo, né, no caso aqui a roupa, um fundo mais neutro, para que apareça os recursos, para que apareça mais o livro que eu estou mostrando. Geralmente os livros, esses livros ilustrados, eles são muito coloridos. Então, na mediação, como já aparece logo, eu já vou logo dizendo, quero colo. E aí a gente precisa achar a melhor maneira, como a Isete disse, né? Onde que eu fico? Será que eu leio para mim e depois eu mostro? Será que eu vou lendo e vou mostrando? Qual seria a melhor maneira?
em tempos remotos, se você é professor que está dando aula e precisa, né, faz parte do seu currículo, do seu planejamento, contar histórias, obviamente, sempre faz, mas eu preciso trazer o livro para o meu aluno. Então, como que eu faço, né, nessa telinha, nessa janela? Onde que eu fico, né? Para onde que eu olho? Então, aliás, a gente fez uma live, viu, Isete, falando exatamente nessas questões. Preciso narrar histórias para os meus alunos. Eu olho para a câmera, eu olho para o livro, para onde que eu fico? Eu sento, fico em pé, que roupa eu coloco? Então, é uma pesquisa e é necessário a gente pensar. Então, claro que eu já mostro a capa, né? Já falo ali, eu quero o colo, que é da Stella Barbieri, eu posso até aproximar, é da Stella Barbieri e as ilustrações é do Fernando Vilela. A editora, então, a gente tem essa parceria, né? Que é a Leia para uma Criança, do Itaú Social, e a editora é a SM. E aí, qual a melhor maneira? De eu não ficar aqui atrás? Será que eu fico aqui? Será que eu olho? Será que eu fico na frente? Então, para onde que eu vou? Então, eu vou, é curto, né? Uma história, é um livro que tem frases, então me ajuda muito, talvez até criar junto com a faixa etária que você está trabalhando, né? Um colinho é sempre bom, né? Eu também acho. Você pode interagir? Pode interagir também. Um colinho é sempre bom para dormir. Claro que a ideia, né, gente, é trazer o quê? O livro. É sempre bom para dormir, é sempre bom para comer. Você vai trazendo ritmo também na sua fala, para passear. Olha só. Um colinho é sempre bom para que você fique alegre quando você está triste. Ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para perambular por aí. Olha só. Para tomar sol. Na hora de viajar. É bom para pegar fruta no pé. Para aquecer. E para voltar para casa. Foi um exemplo aqui, né, que eu trouxe para vocês, que é o Quero Colo, então, da Stella Barbieri, para a gente pensar, puxa, estou com o livro, como que eu me preparo, então, para fazer essa mediação? Como eu falei para vocês, o livro é bastante colorido, então coloquei uma roupa mais neutra, uma parede branca para não ter interferências. Se estivesse muito colorido, eu estivesse muito colorida, o livro poderia sumir, porque ele é muito colorido, vocês viram? As imagens, as ilustrações, elas são muito coloridas. Então, qual é o meu objetivo na mediação de leitura? É aproximar quem de quem? É aproximar o espectador de quem? Do livro. A partir do livro da história, né? Então, essa preparação também é importante. Ler o livro antes, para você não ser pego ali de surpresa por uma palavra que você, de repente, não conhece, não viu, né? Foi estranho para você também. Então, essas possibilidades, né, da mediação, olha esse que bonito. Ser Criança, que é da Tatiana Belink, maravilhosa, né, Isete? E as ilustrações é de uma artista plástica, que é a Leda Catunda. Então, também falar dessas mulheres que se juntam, uma ilustradora, outra escritora, né? Então, essas relações também da arte com a literatura, das artes visuais com a literatura. Este aqui do nosso queridíssimo amigo, né, Isete, o João Gomes de Sá, que é Alice no País das Maravilhas, em cordel. A ilustração é do Marcos Garuti, então é um conto tradicional, né, do Lewis Carroll. Imagina, Alice no País das Maravilhas, só que é em cordel, todo regionalizado, todo ambientado no nosso Nordeste brasileiro. Fui convidada para narrar essa história, foi um desafio, Isete sabe. Poesia, que é maravilhoso, né, Zete? Poesia maravilhosa aqui da Cecília Meirelles, então, O Menino Azul, as ilustrações é da Elma, a editora é a Global, então, também a poesia, o quanto que a poesia nos faz falta, e elas estão nos livros, então, o quanto que trazer o livro, trazer essa possibilidade de pegar também, né, a gente falou do digital, do tempo que nós estamos vivendo atualmente, mas eu tenho certeza que aí na sua casa você deve ter um livro, você deve ter ali páginas de poesia, né? E como que você lida, né, com esse companheiro que as pessoas estavam falando aqui com a gente, de estar perto, às vezes você está triste, está emocionado, você está alegre, e de repente tem um livro ali que te diz tanto. Não é, Isete? É isso, Lã, é bem isso.
Esses livros são bárbaros, eles são, assim, para tudo que você vai iniciar uma conversa, um aproximar, ou se você vai mediar, porque às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo o livro em alguém para ler, quer ensinar de uma maneira muito bruta, né? E não vai adiantar. Nós somos ensinados assim lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, quando a gente era obrigada a ler o livro para fazer a prova. O que acontece? A gente nem lembra o livro que a gente leu. Eu precisei resgatar, na minha vida adulta, Zélia Gattai, para ler Anarquistas, graças a Deus. Porque, putz, o que quer dizer isso? Né? Eu quero entender isso melhor. Eu tinha lido lá, mas não tinha ficado nada. E aí eu percebi que Anarquistas, graças a Deus, tudo que a gente vê ali dentro do livro é o que a gente vê hoje dentro do trem. O trem, quando a gente vê os marreteiros ali vendendo as coisas, gritando, saindo correndo do Rapa, isso já acontecia lá atrás, na abertura da ferrovia. Quando eles vendiam cabrito, eles trocavam cabra, galinha, tudo dentro do trem, na abertura da ferrovia. Então, Zélia Gattai traz isso para nós. Quando você fala, meu Deus, isso está acontecendo hoje ali, e vem desde das mais remotas histórias. Quando a gente vai ler Esmeralda, Por que não dancei? O que quer dizer essa história? Quem é essa autora? Esmeralda era uma menina de rua que vivia na Praça da Sé, né, cheirando cola. E por que não dançou? Então, tem que ir lá, ler esse livro e entender. Quando a gente fala com esses meninos do ensino médio, quando a gente fala com esses meninos da aprendizagem, a gente diz para ele, você já leu Estação Carandiru? Você sabe que ali, naquele espaço hoje, onde é bonito, tudo maravilhoso, tem a Biblioteca São Paulo, tem tudo, ali um dia teve um presidiário, que houve um massacre ali dentro. Então, isso tudo sai de dentro dos livros, né? Isso tudo vem. E aí é um misto, né? Assim, um misto de vários tipos de leitura. Não tenho, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler produção científica, eu gosto de ler Harry Potter. Leia, simplesmente leia. E como a Elaine trouxe cordel, falou de cordel, e a Elaine sabe que a gente sempre está realmente trazendo os cordelistas para dentro da nossa história. Espera aí, como ficou melhor? Encontro dos Diferentes. Esse livro é do Wagner Cyr. O Wagner Cyr esteve conosco lá no Senac Aclimação, né? E ele escreveu esse livro, e o ilustrador foi Valdério Costa. E ele terminou esse livro agora na pandemia. Tanto é que eu adquiri esse livro e recebi pelo correio, porque foi agora na pandemia que ele terminou esse livro. Então, o Varnesi, ele traz essa questão do cordel, das imagens, né, a conversa, né, o texto conversando com a imagem, para que a gente possa viajar na leitura. Porque quando eu estava até numa reunião ontem, quando eu falei que um livro de gastronomia, ele pode incentivar a leitura. Eu quase apanhei dentro da reunião, né, gente? Estava lá numa reunião acadêmica, falando de sala de aula, e eu venho dizer uma barbaridade dessa. Mas pode. Eu pego ali a dona de casa que não gosta, né, não teve o hábito, não é que ela não gosta, ela não teve a oportunidade de desenvolver esse hábito, e dou um livro com as receitas, uma receita que ela quer fazer na casa dela. Ela vai ter que ler. Sim. Ela vai ter que parar e ler. Ela parou para ler, ela vai ter curiosidade de ver quem escreveu aquela receita. Pronto, gente, ela está lendo um livro. A gente pode, através desse viés, dessa costura, nós vamos sempre costurando, levar isso. E o que nós temos lá na Biblioteca da Aclimação Físico, que são esses livros infantis que a Elaine trouxe com muita propriedade, nós temos eles falado, nós temos eles em braille, nós temos eles em fonte ampliada. E nós temos uma única usuária mirim, né, que frequenta o nosso espaço, que é da comunidade. Ela deve estar com 8 ou 9 anos, e ela vem, né, ela mora lá em Bauru, e ela vem fazer um tratamento ali no Hospital do Câncer, ali próximo da unidade, e a família vai até a biblioteca. E aí ela pode mexer, viajar nos livros lá na prateleira e escolher aquilo que ela quer fazer leitura, que ela quer levar emprestado. E para nós é tão gratificante isso. Lá tem um livro que chama Ajudando a Mamãe. Então, esse livro é feito de tecido.
E aí, na medida que você vai abrindo ele, tem lá o varalzinho, os prendedor, as roupinhas, tudo em miniatura, no tamanho da criança, para que ela possa entender aquilo. Então, é uma riqueza, gente, trabalhar acessibilidade, trabalhar a inclusão dentro desse âmbito da biblioteca, da leitura, da narração de história, é fundamental. Nós trouxemos, a Ana Paula está aqui afirmando isso para nós, né? A importância de envolvermos todos os públicos. Nós iniciamos a nossa apresentação abrindo condições para que todos que estejam assistindo conseguissem saber quem são esses que estão falando. Então, a acessibilidade, a inclusão e acessibilidade dentro da leitura também é fundamental, e é fundamental também na narração de história, é fundamental no cordel, é fundamental na receita, é fundamental aonde quer que você esteja falando de mediação de leitura. E, assim, agora falando diretamente para os meus amigos bibliotecários, meus amigos colegas que trabalham em bibliotecas, para que se enxergue como mediadores da leitura. Não se menospreze achando que são simples emprestador de livro ali no balcão. Você não é, meu colega, você é um mediador da leitura. Você faz a mediação da leitura, você aproxima o leitor do autor. Quando você pega um livro e entrega para um usuário, para uma pessoa que está lá na biblioteca, você está aproximando o leitor deste autor. Então, é assim que você deve se enxergar. Eu sou bibliotecária com B maiúsculo, tenho orgulho dessa profissão, orgulho de estar entre os livros, orgulho de trabalhar lá. Eu sou aquele profissional que eu não trabalho um dia da minha vida, porque eu faço aquilo que eu gosto. Esse emociona, não é? Porque aquele que se emociona é porque está presente no que faz. Aliás, esse é o conceito de performance, viu, minha gente? Boa performance é a presença, aquele que realmente está presente no que está fazendo. E quando a gente enxerga, encontra, né? Se enxergar de aproximação mesmo, né? Enxergar de perceber mesmo, de sentir, que é o que a Izete nos traz energeticamente falando, sentimentalmente falando, né? E quando vou trazer Machado de Assis de novo, mas quando os olhos são de ressaca, não é, Capitu? Quando os olhos marejam, é porque tem muita emoção mesmo vinda. E a gente encontra pessoas aqui, olha só que bacana, Izete. A Rita de Cássia está dizendo, meu marido quer fazer o curso Contador de História para melhorar a oratória no trabalho. Perfeito, Rita, também. O texto, a narrativa, a impostação de voz, a modulação, sentir cada palavra. Acabei de falar de presença, né? Você se sentir seguro no que você está falando, ter apropriação do texto, tá tudo aí. Pô, bora lá. Aproveite as inscrições abertas de forma remota, mas eu posso falar porque lá na unidade eu vou ministrar esses cursos, já estamos preparando tudo de forma remota. E a gente está fazendo muito, mas tudo ali como a gente planejou. Então, fique tranquilo, a gente não vai perder nada mesmo sendo remoto. Claro, a gente não tem essa presença física, né? Essa emoção, mas essa emoção também acontece, né, Zete? A gente fica um pouco tensa. Assim, opa, vamos falar com as pessoas agora. Tem uma espiral aí também. A Rita está dizendo, amo o Senac, os cursos, as bibliotecas maravilhosas, completas, é verdade. Saudades também, jamais esquecerei de vocês, amo de vocês de coração, a Mari Santos. Olá, Mari, tudo bom? A Beatriz está dizendo que a narração me fez lembrar de você. Érico, você aprendeu muito bem com a Elaine. Opa! Então, estamos aí, hein? A Zilma, neste momento, estou dando colinho para o meu netinho de 10 meses. Pois é, tá vendo como a gente se identifica, Zilda? Você vê como o livro traz, né, a proposta aqui desses dois, né, eles são casados, a Estela e o Fernando, eu conheço os dois, de trabalhar junto, e a proposta é justamente de trazer todos esses colos, né, de diversas etnias, cada um da sua maneira, e a gente se identifica, né, aí que está esse poder do livro. Meninas, está muito boa a live, parabéns, obrigada, Cleide. Rita de Cássia ali cumprimentando também os outros. A Cida Moura, que linda. Livros nos fazem viajar, também acho. A gente vai para vários lugares, não é? Muito bom. E aí, Zonil está dizendo, há vários tipos de leituras. Temos públicos que gostam de revistas, de gibis, de livros, literaturas várias, temos aqueles que apreciam jornais, sim, a gente estava falando exatamente, Sonilde, que a Izete falou muito bem, reforçou muito, e é muito importante, leiam.
aquilo que você tem afinidade, mas leia, porque ler, né, Isete, vai ampliar o seu repertório, o seu vocabulário, o seu conhecimento, vai te deixar mais seguro. A Vera Cantória está dizendo, trabalho incrível, parabéns, André Andrade, que maravilha, biblioteca acolhedora e viva, mediadores que fazem a diferença e transformam vidas. Realmente, André, é importante. A Rita está dizendo, já peguei o livro por conta da paixão com que o bibliotecário falou do livro. Agora a mulher vai chorar. Agora. Você disse muito bem, Zé, ela está reforçando aqui, a Rita de Cássia, fazer com amor, a Adriana disse. Olha a outra super colega parceira aqui, Ana Lúcia Solha. Oi, Elaine, Zete, querida, boa tarde. Manda um beijo para o Celso Solha, hein? O super parceiro, Teatro e Educação, Celso Solha. E a Margarete Miranda continua, de forma remota, acaba contemplando todos, independente da distância. Tem toda a razão também, Margarete. A gente aqui nos bastidores do nosso ao vivo aqui, a gente estava falando, né, Zete, o quanto que a gente vem aprendendo de outras maneiras, né? Só aqui para estar com vocês, a gente aprendeu um monte de coisas, né? E te contempla e em curta distância também, é incrível. Muito bacana. Porque antes de março, quando que a gente imaginava, e a gente não teria tempo de estar fazendo esse trabalho, né, Lã? Não teria tempo, porque nós estávamos muito envolvidos com o físico, a gente não conseguia. E dentro do remoto, a gente consegue falar e dividir com as pessoas o quão é importante esses espaços, o quão é importante essa mediação, né? E trocar, porque está sendo um grande bate-papo. Ouvir aí o que as pessoas estão escrevendo né, e trocando com a gente, isso motiva para a gente ficar aqui horas, né? Se o Facebook deixasse, né? Falando sobre a mediação de leitura, a narração de história, que é incrível. E quando ela fala do curso remoto, gente, eu sou suspeita porque eu entro em sala de aula, eu estou ali, eu sou bibliotecário que me enxergo e me vejo como educador. Então, eu estou junto com o professor. E o amor que esses professores dão aula, eu entrei numa turma de pós-docência na semana passada, que nós emocionamos a professora. A professora, quando nós demos tchau, que nós íamos sair, porque eu também, assim, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe que trabalha e faz a coisa acontecer. Né? Sozinha, eu não acredito em nada sozinho, eu acredito na equipe, no junto. Então, sempre que eu entro em sala de aula, eu levo 3 a 4 junto comigo, só se o professor não permitir. Então, quando nós começamos a nos despedir, a agradecer, a professora ficou emocionada da gente ter conseguido levar para o virtual aquilo que a gente faz lá no presencial com as turmas dela. Então, quando a Alan fala deste curso remoto, a gente pode ter certeza que esse calor humano, essa paixão, essa seriedade que essa profissional que vos fala aí ao lado tem com esse curso, o respeito que ela tem por si mesma e por esse trabalho, não fica nada a desejar. Realmente, ela consegue levar essa emoção que não tem o físico, mas ela leva toda essa emoção para dentro da sala de aula, e eu não tenho dúvida, e não é por ser amiga dela e por estarmos juntas 22 anos, por estarmos juntas há 22 anos, eu me dou o direito de dizer o quanto eu conheço ela, esse profissional, o quanto ela se entrega e fará, então não tem diferença não, Lã. Isso mesmo, e complementando o que ela disse aqui, a Rita falou, né, que pegou um livro porque o bibliotecário tinha tanto envolvimento com ele, e quando a Isete diz também dessa propriedade que o bibliotecário tem com os livros, né, qual foi também a minha emoção quando eu chego lá na biblioteca, né, seja a do Senac Aclimação principalmente, ou na recepção, e de repente está lá, né, o meu livro, eu falo, puxa vida, né, eu chego lá e vejo que o livro está na estante, está em destaque, porque é realmente uma pesquisa, né? A Isete sabe, ela fez várias graduações, pós-graduações, e quando a gente leva para a academia, quando a gente leva uma literatura que ela é popular, é da tradição oral, que você quer realmente ampliar cada vez mais o vocabulário das pessoas, o repertório das pessoas, né? E foram 2 anos ali de pesquisa do mestrado, mas eu conto história desde 1993, né? A gente tem esse curso no Senac desde 2004, então é também um retorno, né, de tudo que eu pesquiso,
de todas as aulas, de todos os alunos que estiveram comigo estão nesse livro também. Então, vai além das palavras, né? Por isso que traz essa emoção, traz essa energia, né? E você ter eternizado no livro essa pesquisa, essa experiência, e ter o bibliotecário que dá esse valor, né? Porque coloca o seu livro em evidência, traz o autor em evidência, chama o autor para fazer essa roda de conversa. É incrível, né? Então, é de mãos dadas mesmo, né? Ir junto com o autor, ir junto com o bibliotecário. Então, como a Isete muito bem disse, jamais que ele vai ser uma pessoa que entrega, que empresta livro, recolhe livro. Nunca. É uma pessoa conhecedora, porque ela vai pensar, puxa, neste momento, sei lá, vamos pensar coisas que a gente já fez. Semana dos professores, semana Dia das Crianças, outubro. Esse é o momento para eu colocar o livro da Elaine, de repente? Este é o momento para eu trazer uma narração de histórias aqui para professores, de repente, para abrir uma reunião pedagógica, para eu colocar o livro em destaque? Puxa, estamos falando de gastronomia, que livro que eu trago aqui, então, para a gente, já que a Helene vai contar a história com o professor da área, então, os alunos, quais são os livros referências que eu posso destacar? Então, é muito mais, é uma percepção, conhecimento. Eu acho incrível, assim, acho maravilhoso essa sinergia, essa sintonia, e que a Rita trouxe muito bem ali, né? Você realmente se envolve pelo envolvimento do outro, né? Muito legal. Vou só dar uma voz aqui, Zé, porque realmente tem muita gente falando. A Margarete, de forma remota, acaba contemplando em curta distância, falamos. Ana Lúcia Solha mandou aqui muito amor. A gente tem realmente muito amor ao que a gente faz, é verdade. O Érico está destacando aqui. Elas se chamam de Lan e Izzy. Pois é, meu filho, 22 anos. 22 anos, estamos só pedindo chá já. A Margarete está dizendo, meninas, qual o tempo máximo deve durar uma narração de histórias através de vídeos? Aí varia muito, né? Vou começar respondendo aqui, Zete, mas varia muito, né? Eu estou fazendo um programa aos sábados, que história é essa? E trago contadores de história e tal, porque a gente tem essa inquietude, a Zete sabe, né? A gente quer fazer coisas, quer dar espaço para as pessoas, eu sou dessas. E aí, às vezes, o contador, o artista vem e fala, puxa, eu vou contar uma história curta, 10 minutos. 10 minutos pode parecer curto, mas já ficou extenso, de repente, dependendo da história. Então, eu, Elaine, indico que sejam histórias de, no máximo, de 3 a 5 minutos. Se você for fazer algo mais longo, que você tenha bastante movimento, que você tenha outras linguagens artísticas, de repente uma música, de repente movimentos, né? Mas vai muito das pessoas. Mas eu vou te dizendo por experiência, assim, histórias longas, eu vejo, às vezes o contador vem com histórias de 10, 15 minutos. As pessoas, elas só ficam aquelas que são suas amigas ou da família, porque as pessoas, elas não consegue, é muito tempo sentada e sem os estímulos, né, que a gente teria numa roda. O olhar é muito importante, que a gente estava falando aqui, né, Isete, essa live que eu falei também que eu fiz, o olhar para a câmera, que é o meu olhar para vocês, né? Se eu olho para mim, eu já não estou mais olhando para vocês, né? Então, é um outro universo mesmo que a gente vem se adequando, viu, Margarete? Mas faz uma experiência, faça uma experiência, eu indicaria você a experimentar. A Adriana está dizendo, eu trabalho com a Isete há 13 anos e a nossa equipe tem orgulho, letra maiúscula, de trabalhar com você, Isete, pois sabemos do amor que você tem pelo nosso trabalho. Verdade. A Rita está dizendo, eu comprei o seu livro, Elaine, amei. Comprou, tem dedicatória, autógrafo? Opa, temos que marcar se não tiver, hein? Margarete Miranda, parabéns, estou adorando essa live, vocês são maravilhosas. A Cida, somos mesmo assim, tipo família, né, irmã? E olha, para quem se interessar, então, pelo livro, já aproveitando a deixa, né? Arte de Narrar Histórias, pela editora Senac. A gente tem a livraria Senac também, né, Isete? Ou pela biblioteca, como está funcionando? Pelo site, pode solicitar e você recebe na tua casa. Pelo site, eles estão atendendo normalmente, tanto para venda e quanto para eu atender o aluno, porque como que eu estou atendendo o aluno nesse momento, Elaine? O aluno que precisa do livro didático para receber em casa. No seu curso, por exemplo, que você oferece o seu livro, como que o aluno recebe esse livro? Aí eu já passo o e-mail, já passo os dados do aluno, quando o curso começa, o aluno já recebe esse livro virtual, né? Ele tem lá esse acesso a este livro na casa dele para que ele possa realmente fazer uso e estudar.
E nesse canal mesmo, vocês vão encontrar que tem uma live anterior, que foi com o Bira Jara, da editora Senac, com o Nicolas, o nosso chefe, um dos chefes de cozinha da Aclimação, e com a Michele, também chefe de cozinha da Aclimação, que falam sobre essa literatura por esse canal, né, para receber os livros. E eu não poderia, Lan, deixar de citar aqui a biblioteca que eu faço uma gestão, que é a Biblioteca de Guarulhos, né? Eu faço a gestão da Biblioteca de Guarulhos, as meninas de Guarulhos. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. As equipes a qual eu tenho por responsabilidade, elas são incríveis. E eu não posso também deixar, né, de passar, de agradecer a Rosana Martins, a nossa gerente, que minutos antes de começar a live, me desejou boa sorte. Né? São pessoas que acreditam no trabalho da gente. Então, aí é a costura novamente acontecendo e que realmente nos empodera desta forma. São essas pessoas que estão por trás de nós e acreditam em nós, que nos empodera e nos faz acreditar nessa profissão, nos faz trabalhar com um brilho nos olhos, mesmo estando dentro das nossas casas. Né? Estamos isolados dentro das nossas casas, mas ainda, gente, a pandemia, o Covid não conseguiu tirar a minha paixão pela minha profissão. Não foi dessa vez. E não vai tirar. Muito bem, Zete, vocês estão vendo aí, né, gente? Por que a gente se dá tão bem? Porque é essa energia mesmo que a gente tem nesta unidade. Bom, vou contar mais uma história, o que você acha? Perfeito, na hora. Se você tiver mais livros aí, a gente vai também de livros, hein? Vamos lá. Era uma vez um reino em que o imperador estava muito velho, velho mesmo. E nesse reino, ele era muito conhecido pelo reino das flores. Todos os rapazes eram jardineiros. E como ele estava muito velho, ele pensou, como eu irei escolher o meu substituto? Ele pensou em entregar sementes. E depois de um ano, aquele que trouxesse o pote, o vaso mais bonito, seria o novo imperador. Minha gente, nesse reino só os homens poderiam ser imperadores. Era assim, fazer o quê? E lá existia um rapaz chamado Ping. Ping era um desses jardineiros e cada vaso, cada pote mais lindo, florido que Ping cultivava. Ele se colocou lá, queria agradar o seu imperador e foi pegar as sementes. Pegou as sementes, colocou em seu pote. Chegou em casa, colocou terra, colocou água, conversou com as sementes, colocou sob a luz do sol e ficou esperando. Mas, gente, nada acontecia. Uma semana, 2 semanas e nada. Ele estava ficando preocupado, nem uma folhinha. Foi falar com seu pai, que era o seu grande mestre. O que estava acontecendo? E o pai foi logo dizendo, ora, Ping, faça o seu melhor. Mostre ao imperador o seu melhor. Mas ele não acreditava que nenhuma folhinha aparecesse. Ele estava preocupado porque os outros rapazes já estavam com potes floridos, com potes cheios de folhas verdes e o dele vazio. Não tinha o que fazer, ele insistiu, conversou, colocou água, luz do sol, mais nada. Depois de um ano, triste, cabisbaixo, ele foi para a fila para mostrar o pote ao imperador, ouviu seu pai, mostre o seu melhor. As pessoas do reino não acreditavam. Ora, como Ping iria mostrar um pote vazio ao imperador? Mas ele se colocou lá. O que era mais estranho ainda é que quando os potes, os vasos, chegavam cheios de flores, o imperador fazia uma cara estranha. E quando Ping chegou com seu pote vazio, o imperador sorriu. Aí que ninguém entendeu nada mesmo. O imperador foi logo dizendo, Ping, meu rapaz, vem aqui, fique ao meu lado. E foi logo apresentando. Aqui ao meu lado está o novo imperador. Porque todas as sementes que eu entreguei estavam secas. Somente aquele que me trouxesse a verdade seria o novo imperador de nosso reino. Isete, Pois é, né, minha gente? Só aquele que trouxesse a verdade. Então, nas histórias, a gente tem essa possibilidade de trazer as verdades também por meio do texto.
Essa história se chama O Pote Vazio, é um conto popular chinês. E este recurso visual é um sino tibetano, um sino dos ventos, que eu ganhei de um professor chamado Bruno Manhães, que trabalha com a gente também. Ele esteve em viagem à Índia e trouxe, e acabou me dando de presente. Como disse a Isete, a gente não faz nada sozinha, né? A gente sempre vai contando com as parcerias nessas linhas, nessa trama. E trouxe o pote vazio porque é justamente a nossa verdade, né? A gente trouxe aqui, como a Isete bem falou, a minha verdade, a verdade da Isete, a verdade da Ana Paula, que está aqui lindamente fazendo a interpretação em Libras, né? É a nossa verdade. Então, que seja também a verdade de vocês, de cada um de nós, por meio da palavra, por meio dos livros. É isso, Lan. Eu amo essa história. Esse som, para começar, ele né, nos invade, gosto muito dela. E tem um outro tipo de leitura que a gente vem trabalhando muito dentro das bibliotecas hoje, que nós temos que ter profissionais dentro das bibliotecas preparados para trabalhar a diversidade. Não podemos ignorar este ponto. E essa diversidade, ela é ampla, ela é muito grande. Eu tenho que saber como que eu recebo o diferente dentro desse meu espaço. Djamila Ribeiro, aqui da Companhia das Letras, né, nesse manual, o pequeno manual antirracismo, traz isso com muita propriedade, né? Vem falar disso com muita propriedade. Então, são tipos de literatura, tipos de leituras que a gente precisa começar a revisitar dentro dos nossos espaços. A gente tem que parar com isso. Por exemplo, não nos preocupar com a cor da pele da pessoa, não nos preocupar com a roupa que ela veste. Vamos nos preocupar com a pessoa. Nós já estamos fazendo um grande favor a nós mesmos. Quando eu olho para a pessoa, e eu olho somente para a pessoa, olho nos olhos da pessoa, e não na cor da pele, a roupa que ela veste, o time que ela torce, o partido que ela optou por acompanhar. Isso tudo não é problema nosso, é problema de cada um. Mas nós, dentro das nossas bibliotecas, a gente precisa trabalhar a literatura marginal. Eu preciso saber o que esses caras estão escrevendo, o que está acontecendo lá no extremo sul. Eu preciso saber o que está chegando para as pessoas. Eu tenho que abrir espaço para mais crioulos dentro da minha biblioteca. Eu preciso abrir espaço para as mulheres dentro da minha biblioteca. Eu não posso ter medo de receber a mulher em condição de rua dentro da minha biblioteca. Eu não posso, porque ela tem direito de estar dentro desse espaço. Se o SENAC abriu a biblioteca para a comunidade externa, eu, profissional da informação, eu tenho que estar aberta para atender este público. Então, é um outro viés da literatura, um outro viés da mediação de leitura, que eu não posso escolher a quem mediar essa leitura. E a diversidade está gritando dentro das nossas bibliotecas, e nós cada vez menos profissionais preparados para receber a diversidade. Às vezes a gente confunde a diversidade somente na pessoa com deficiência. Eu recebi o cego bem na biblioteca. Brunão, que trabalha conosco lá, é nosso amigo, é fácil receber na biblioteca. Eu quero ver você receber a Dona Maria, que fica lá na calçada, que ela cheira mal. E ela veio para dentro da tua biblioteca e você vai ter que atender, porque o SENAC oferece um curso que chama-se Pop Rua. Então, eu tenho que saber receber. Então, assim, precisamos de profissionais preparados para trabalhar a diversidade dentro das bibliotecas. A mulher precisa ter seu espaço, o negro, todas as pessoas têm que ter o seu espaço dentro da biblioteca. Então, é um outro viés da mediação da leitura que não pode ser esquecido, que precisamos olhar e trabalhar, precisamos quebrar esse paradigma, precisamos tirar essa venda dos nossos olhos e trabalhar. Mas eu sigo tal religião, eu não posso tal coisa. Tem algo errado com você, você está no lugar errado, então. Porque mesmo que você seguir alguma religião, pelo que eu sei da Bíblia lá, um dos primeiros mandamentos é amar o próximo como a mim mesma. Então, eu acho que não é a religião que vai nos impedir. Falei demais, Lan? Falou lindamente, falou o necessário, não é? Nas artes também é assim, temos muitas mulheres retratadas na história da arte, mas poucas são as autoras.
Então, a gente precisa realmente mudar tudo isso, né, Izete? Mudar todas essas condições. E a gente vem fazendo já há bastante tempo por meio dos saraus, que é uma coisa muito legal, a poesia social, né? A gente vai fazendo essa palavra criar força, criar vida. Você disse tudo. A diversidade, ela precisa somar e não separar. Isso é muito importante, porque é muito bonito falar em diversidade, mas será que ela soma? A gente tem que somar, e não eu gosto, você gosta, aquele, o outro daquele, não, a gente tem que estar junto, né? E olha como passa tão rápido, né, Zete? Já estamos aqui, ó. O nosso diretor aqui da comunicação, vamos agradecer também, Emilson Laurindo, muito obrigada por todo o apoio, por toda a assistência. Mandar um abraço para a minha técnica também, Daniela Mendes, que é uma super incentivadora, tanto no pessoal quanto no profissional, ela está sempre com os livros, tem textos, escreve, então isso também para a gente é muito bacana, é um estímulo ter alguém que traz essa permissão. A Rosana, né, nossa gerente, que a Izete disse também, que está sempre com a gente. Então, é uma grande equipe mesmo e sempre nos apoiando. A equipe da biblioteca, olha, toda a equipe da biblioteca é incrível. Realmente eu posso dizer, né, que estou há muito tempo e eu frequento muito a biblioteca. A gente faz muita parceria, semana de leitura, semana voluntariada. A gente está fazendo várias possibilidades, temos várias possibilidades de envolver o Ciranda, que é esse encontro de contadores de história. Sempre a gente tem que falar, vai ter o Ciranda, vai, cadê a estante de livros? Não é? Exatamente. É isso, Lã. E agradecer imensamente a todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, o Alessandro dizendo verdade, concordo com a Izete, enxergar a pessoa, né, a pessoa como pessoa, a Cida disse, o Alessandro, a empatia, minimamente, porque nunca no lugar do outro estaremos, mas minimamente ali, né, tarde linda, obrigada meninas, Érico, muito obrigada, você sempre participativo, tá agradecendo a Ana Paula também, Ana Paula, muito obrigado, o Érico está dizendo, Ana Lúcia, surpresa boa foi encontrá-las aqui. Puxa, Ana Lúcia Solha, que legal. E a Isonilde dizendo excelentes, foram sensacionais. Grande abraço, meninas. Também a gente reforça esse abraço para vocês. Sintam esse abraço. Leiam bastante, tragam os livros, contem histórias, venham fazer os nossos cursos, reforçando a unidade Senac Aclimação. Estamos ali ao lado, praticamente, da estação Vergueiro, do metrô, aqui em São Paulo, partindo da Paulista, facílimo acesso. Nossa unidade tem todas essas áreas de hospitalidade, gastronomia, eventos, nutrição, estética, bem-estar, pós-graduação e o ensino médio técnico também. Então, aproveitem os descontos, 30%, pagamentos em 12 vezes e o novo site www.sp.senac.br/aclimacal. Izete, suas considerações finais. Obrigada, Lã. É gratidão, né? É gratidão a todas as pessoas que estão aí acompanhando conosco. Gratidão a ti, Elaine, né, por dividir esse espaço, essa sala com a gente. Gratidão a toda a equipe técnica. Eu tenho um respeito muito grande para a equipe técnica, são meus pares, né? Dani Mendes, com essa questão do livro. Amanda, a gente trabalha muito próximo. Eu ia até citar que esse livro da Djamila Ribeiro eu ganhei da Amanda. Agradecimento à minha equipe por eu estar aqui esse tempo todo, alguém me deu condições para estar aqui, gratidão. A minha gerente, um respeito muito grande, porque eu sou muito respeitada por ela, então gratidão. Aos gerentes que passaram na minha vida, né, eu fui construída, lapidada aí no decorrer de 24 anos dentro da instituição, várias pessoas que passaram. Emilson, muito obrigada de todo o coração, por acreditar, por apostar e a gente estar aqui. E Ana Paula também, né? Ana Paula, gratidão. A Ana Paula sofre na minha mão, gente, porque como eu acredito em acessibilidade, aonde eu vou, grito Ana Paula, empresto Ana Paula e a gente caminha. Muito bom, Ana Paula, ter você aqui conosco. Lã, gratidão. Gratidão, Izete, e essa parceria é incrível, a gente realmente fica muito estimulado. Você acabou de falar da Rosana Martins, ela está aqui com a gente, dizendo conversa deliciosa, parabéns, Izete, Elaine. E realmente, né, tudo vem com mais euforia, com mais ânimo, com mais alegria, quando a gente tem essas parcerias. Sejam dos nossos pares, sejam dos nossos gestores, da nossa gerente, é um sinal que a gente realmente está na presença, na nossa força. Exato. Todo mundo junto fazendo essa grande costura. Minha gente, fiquem bem,
Cuidem-se. Isete, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de ao vivo. Amei, amei, amei. Ana, muito obrigada mais uma vez e a todos vocês que participaram. Se você quiser rever, então, essa live, esse nosso encontro, você acessa lá na página, no perfil Senac Aclimação no Facebook. Você pode acessar, pode rever ou pode indicar também, se você gostou, achou bacana, indicações de livros e tudo mais que a gente conversou aqui, pode acessar e pode compartilhar também. Feito, minha gente? Tchau, Isete, um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muita paz.